O despertador tocou às 6h37 da manhã, como sempre. Lucas desligou o aparelho com um movimento preciso, sem abrir os olhos. A sequência era conhecida: levantar, ir ao banheiro, encher a chaleira para o café. Ele executava cada tarefa no piloto automático, seu corpo movendo-se pelo apartamento silencioso enquanto sua mente ainda vagava nos resíduos de um sonho que já se dissipava. Foi ao abrir a geladeira para pegar o leite que a primeira nota dissonante soou. A garrafa que ele sempre comprava da mesma marca, da mesma loja, estava no lugar de sempre. Mas o rótulo estava em branco. Não era um branco sujo ou amarelado, era um branco puro, opaco, como uma folha de papel A4. Lucas franziu a testa, pegou a garrafa. Estava fria, pesava o normal. Ele a cheirou. Cheiro de leite. Com um encolher de ombros, atribuiu a um erro de fabricação e despejou um pouco no seu café. O sabor era o de sempre. No caminho para o trabalho, parou no seu café habitual. A moça do balcão, a de sempre, com o nome Clara bordado no uniforme, sorriu para ele. O de sempre, Lucas? Perguntou. Ele assentiu, distraído, olhando o celular. Quando ela entregou o copo de papel, ele notou. O logotipo da cafeteria, um pássaro estilizado dentro de uma xícara, estava de cabeça para baixo. Não apenas mal impresso, mas perfeitamente invertido, como se tivesse sido desenhado assim. Ele olhou para a moça, mas ela já estava atendendo o próximo cliente. Olhou para os outros copos no balcão, todos com o pássaro na posição correta. O dia no escritório foi um borrão de reuniões e planilhas. Lucas sentou-se à sua mesa, a mesa 14, no corredor central. Ao digitar sua senha no computador, errou o caractere final. Estranho, ele digitava aquela sequência centenas de vezes. Olhou para o teclado. As letras estavam todas no lugar, mas a tecla Enter era de uma cor ligeiramente diferente, um verde musgo contra o cinza das demais. Ele nunca tinha notado isso antes. Será que sempre foi assim? A sensação de que algo estava fora do lugar começou a se instalar, uma coceira leve na parte de trás da mente. Na hora do almoço, foi ao restaurante self-service de sempre. Serviu-se de arroz, feijão e um ensopado de carne. Sentou-se sozinho, como de costume. Ao levar a primeira garfada à boca, mastigou. A textura estava certa, o sabor era familiar, mas havia algo a mais. Um sutilíssimo retrogosto a amêndoas. Amargo. Ele parou, olhou para o prato. Era apenas ensopado, marrom, com pedaços de carne e batatas. Comeu mais um pouco. O gosto de amêndoas persistia, quase imperceptível, mas inegável. Ninguém mais ao redor parecia estranhar a comida. Ele deixou o prato pela metade. À noite, de volta ao apartamento, a sensação de deslocamento havia crescido. Era como se ele estivesse vestindo um casaco apertado, que não se ajustava mais perfeitamente aos seus movimentos. Ligou a televisão para o noticiário das 8. O apresentador, um homem de cabelos grisalhos e ar sempre sério, falava sobre a economia. Sua voz era a mesma, suas palavras eram coerentes, mas seus olhos não piscavam. Lucas inclinou-se para a frente, observando fixamente a tela. Minuto após minuto, o homem falava, gesticulava, virava páginas e suas pálpebras permaneciam abertas, imóveis, brilhantes sob as luzes do estúdio. Um frio percorreu a espinha de Lucas. Ele desligou a TV. O silêncio que se seguiu era mais alto que o programa. Foi tomar um banho para se acalmar. A água quente deveria relaxar seus músculos tensos, mas algo estava errado. O cheiro do seu sabonete, aquele cheiro limpo e genérico de erva doce, estava diferente. Cheirava terra molhada. A terra de um jardim após uma chuva forte. Ele esfregou o sabonete entre as mãos, cheirou novamente. Terra, sem dúvida. Lavou-se rapidamente, enxugou-se. Ao se olhar no espelho embaçado, sua própria imagem pareceu hesitar por uma fração de segundo, como se o reflexo tivesse levado um instante a mais para acompanhar seu movimento de levar a toalha ao rosto. Não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, ouvindo os sons noturnos do prédio, o ronco distante de um motor de geladeira, um carro passando na rua. Então, ouviu um novo som. Era como um arrastar de pés, lento e deliberado, vindo do corredor fora de seu apartamento. Parou. O som parou.
Quando ele voltou a respirar, o arrastar recomeçou, um pouco mais perto. Lucas congelou. Não havia elevador naquele andar, apenas os dois apartamentos, o seu e o do vizinho do fim, um senhor idoso que viajava constantemente. O apartamento ao lado estava vazio há semanas. O arrastar parou diante de sua porta. A respiração de Lucas ficou presa em seu peito. Ele não ouviu batidas, nem o giro de uma maçaneta. Apenas um silêncio denso e pesado do outro lado da madeira. Depois de minutos que pareceram horas, o som de arrastar recomeçou, afastando-se lentamente até desaparecer. De manhã, exausto, Lucas questionou se não tinha sonhado. Mas o medo estava cravado nele, real e sólido. O dia se repetiu como uma cópia desbotada do anterior, mas os detalhes errados se intensificaram. No café, o relógio da parede marcava horas em algarismos romanos, mas o 4 estava escrito como I, algo que ele sabia ser errado. Seu colega de trabalho, Marcos, usava uma gravata que Lucas juraria ser azul, mas que todos chamavam de verde. E o sussurro? Sempre que havia um momento de silêncio, ele ouvia um sussurro baixo e ininteligível, como o ruído de um rádio mal sintonizado, vindo de lugar nenhum. A noite seguinte foi pior. O arrastar voltou, mas desta vez não parou diante da porta. A maçaneta mexeu suavemente para cima e para baixo. Lucas, encolhido na cama, viu a fenda sob a porta. A luz do corredor foi bloqueada por uma sombra que parou ali, imóvel. Então, algo escorreu por debaixo da porta. Não era líquido. Pareciam fios finos e escuros como raízes ou cabelos se espalhando lentamente pelo seu piso de madeira. Lucas fechou os olhos com força, rezando para que fosse um delírio. Quando os abriu, os fios haviam sumido. A sombra também. Mas no ar permanecia um cheiro forte de terra molhada. A linha entre o que era real e o que era produto de sua mente esfacelada começou a se dissolver. Lucas já não confiava em seus sentidos. O mundo ao seu redor mantinha uma fachada de normalidade, mas os detalhes eram todos levemente tortos, como um quadro pendurado de forma imperceptivelmente oblíqua. As pessoas sorriam com um dente a mais, os pássaros no parque voavam para trás, a água da torneira saía morna mesmo com o registro do frio totalmente aberto. Ele decidiu não sair de casa no terceiro dia. Desligou o telefone, trancou todas as portas. Sentou-se na sala, em frente à janela, observando a rua. Os carros passavam, as pessoas caminhavam. Tudo parecia normal até que notou um padrão. Todas as pessoas que passavam em frente ao prédio, sem exceção, viravam a cabeça e olhavam exatamente para sua janela. Não de relance, mas uma virada completa e deliberada do rosto, mantendo o olhar fixo nele até que desaparecessem de sua vista. Homens, mulheres, crianças. Todos o olhavam, com expressões vazias. O pânico, então, se transformou em uma aceitação fria e aterrorizante. Ele não estava enlouquecendo. Algo tinha mudado. Ou talvez ele tivesse mudado, e só agora percebesse que o mundo nunca foi como ele pensava. Naquela noite, não houve arrastar. Não houve som algum. A escuridão do apartamento era absoluta, pesada. Lucas sentou-se no chão da sala, de costas para a parede, encarando a porta de entrada. A maçaneta começou a girar. Lentamente, sem pressa. O trinco não estava ainda atado. Ele sabia disso. Não tinha mais forças para se levantar. A porta se abriu. Não havia figura sombria, nem monstro de contos de fada. A porta se abriu para o corredor de sempre, iluminado pela lâmpada fraca de sempre. Mas o que estava do outro lado não era o corredor. Era seu apartamento. A sala, vista do ângulo oposto, com ele mesmo sentado no chão, de costas para a parede, encarando a porta. Ele viu a si mesmo, pálido, com olhos fundos e cheios de um terror resignado. E o outro ele, o ele do corredor que era seu apartamento, também o encarava. Era um reflexo perfeito, mas não um reflexo de espelho. Era ele ali em dois lugares ao mesmo tempo. O Lucas, sentado no chão do corredor, lentamente levantou a mão e acenou. Um aceno pequeno, íntimo. Um sorriso cansado se desenhou em seu rosto, um sorriso que o Lucas real sentiu seus próprios músculos faciais tentarem imitar contra sua vontade. A porta então começou a se fechar suavemente.
Na última fresta, antes de o mundo se dividir completamente, o Lucas, que estava do lado de fora, no seu lugar, sussurrou algo. A voz era idêntica à sua, mas rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Sou cansado da sua rotina, a voz disse. É a minha vez de dentro. A porta se fechou com um clique suave. Dentro do apartamento, na escuridão, Lucas ouviu o som familiar do despertador do vizinho ecoando através das paredes. Era manhã. Ele se levantou, os ossos rangendo. O cheiro de terra molhada havia sumido, substituído pelo odor neutro do ar-condicionado. Caminhou até a cozinha, encheu a chaleira. Ao passar pela porta da frente, parou. Olhou para a maçaneta, comum, imóvel. Do lado de fora, no mundo, os carros passavam. Ninguém olhava para sua janela. Ele preparou seu café, bebeu. O sabor era exatamente como ele sempre lembrava. Perfeito. Olhou para a geladeira, para a garrafa de leite com o rótulo branco. Sorriu. Era muito mais simples assim. Do lado de fora do prédio, um homem com seu rosto, vestindo suas roupas do dia anterior, mas com os olhos ligeiramente mais vivos, caminhava em direção ao ponto de ônibus, mergulhando no fluxo da multidão que não notava a troca. E dentro do apartamento silencioso, o homem que restou observava a poça marrom de café no fundo da xícara, tentando, sem sucesso, se lembrar do seu próprio nome.